cumprimento a jornalista, também professora, entusiasta também da inovação, a Mariana Segala. Mas antes disso, passo a palavra para os professores que foram os grandes mentores desse momento aqui, né, hoje, que é o professor Nuno e a professora Nicole Tassis, Nuno Mana e Nicole Tassis, que nos proporcionaram esse momento aqui de ter essa hora aí de diálogo com a Mariana Segala. A palavra está com vocês, fiquem à vontade. Marcelo, boa noite, obrigado pela saudação, boa noite a todo mundo. Quero dar esse salve especial para o professor Marcelo Marques, então, que nos acolheu tão gentilmente, de maneira tão entusiasmada nesse evento tão bacana. Então, parabenizar o Marcelo, parabenizar o Beco pela organização do Hub Innovation e agradecer imensamente também a Mariana Segala, que aceitou esse convite para vir conversar conosco, né? A gente, professora Nicole e eu, somos professores, co-professores da disciplina no curso de graduação de jornalismo, da disciplina de jornalismo especializado esse ano, e nesse último ciclo da disciplina a gente tem feito convites para jornalistas que trabalham com algumas áreas específicas para falar um pouco sobre suas experiências, né? E Mariana, sempre muito gentil, já é a segunda vez que está conosco nessa conversa sobre as especializações, então agradeço pelo retorno, Mariana, e certamente uma ótima oportunidade para falar com outros públicos, não só com os alunos, com novos alunos da graduação, mas também com o pessoal do grupo de pesquisa, do pessoal da pós-graduação e de todo mundo que veio prestigiar o evento, tá? Então te agradeço muito pelo aceite e pela disponibilidade e generosidade de estar aqui conosco essa noite. Nicole, só dá um salve aí pra gente. Olá, estou super feliz de estar com vocês, reitero aí as palavras do Nuno, queria dizer, né, pedir licença e dizer diretamente para Mariana que eu estou super feliz, honrada com a oportunidade de ouvi-la. Desde que eu cheguei na UFO, escuto muitas coisas da área de inovação, de jornalismo de dados a seu respeito, então seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo seu tempo conosco. Mariana, eu vou me dar o direito aqui de pular a formalidade de fazer uma breve síntese do seu currículo, né? Vou só dizer que a gente está aqui então para falar sobre jornalismo econômico, jornalismo de dados e inovação, mas em vez de eu fazer a síntese do seu currículo, né, eu acho que essa é inclusive uma oportunidade para já jogar a bola para você, para a gente fazer dessa sua experiência profissional, acadêmica, né, a porta de entrada dessa conversa. Então, já te passaria a bola justamente para se apresentar e aproveitando essa apresentação para que você pudesse falar um pouquinho dessa sua experiência com essas três áreas, né, que tem uma história, que tem percursos e que vão se transformando e se conectando. Então, fique muito à vontade para abrir essa conversa e todo mundo também fique à vontade para deixar os comentários ali no chat, fazer perguntas, que ao longo da conversa a gente vai puxando aqui para dialogar. Mariana, só um último comentário meu também, é que você estará sendo gravada, tudo bem? Tá bom. Legal, obrigada, gente, pelo convite, né, pelo acolhimento, pela gentileza toda de vocês, são muito gentis. Enfim, então tá, vou começar. Eu comentei até com o Nuno essa tarde, quando eu vi cartaz do evento, eu digo, gente, mas eu acho que eu não preparei alguma coisa assim, tão, né, tão arrumadinha assim para conversar, mas eu acho que a ideia mesmo é deixar esse ambiente bem informal aqui, para que quem quiser, enfim, se sinta bem à vontade para fazer perguntas e tudo, porque é uma história de vida profissional apenas, né, não é nada mais do que isso. E também quem quiser ficar bem à vontade para abrir a câmera, eu vou ficar bem feliz de ver vocês. O meu marido também é professor, e ele sempre diz assim que é meio engraçado dar aula online, você não tem muita certeza de quem está do outro lado, e nem se tem alguém do outro lado, né. Então eu estou vendo os professores aqui, mas se os alunos quiserem abrir a câmera, eu vou ficar muito feliz com isso, com certeza.
Bom, então, eu sou jornalista, né? Hoje, por acaso, dia 27 de maio, completo 15 anos de formada. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz o curso de jornalismo lá. E depois que eu fiz o curso, quando eu estava no último ano do curso de jornalismo, que foi um curso muito bom, assim, de ter feito, assim, né? Acho que me trouxe muitas oportunidades ter tido essa chance de estudar lá. Quando eu estava no último ano do curso de jornalismo, eu fui para São Paulo fazer o trainee do Estadão. Eu não sei exatamente qual que é o período que vocês estão cursando agora, e se vocês já têm, enfim, um pouco de proximidade, né, com as oportunidades profissionais que se colocam aí para os jornalistas recém-formados, mas, enfim, deixo a dica. O trainee do Estadão é um curso de 3 meses, e ele é uma porta de entrada, assim, fabulosa para quem tem vontade de trabalhar em redação, né? A UFSC tinha... Alguém já fez até uma pergunta aqui, como funciona, vou contar, então, um pouquinho. Basicamente, você passa por uma seleção, eu sei que essa seleção já mudou de cara, assim, nos últimos 15 anos, né, evoluiu certamente de alguma maneira, mas, basicamente, você presta uma prova, você faz a sua inscrição, presta uma prova que é basicamente de conhecimentos gerais, você tinha também de escrever um texto, como se você fosse publicar esse texto num jornal, e depois você passava por uma entrevista, se tivesse ficado lá entre, eu acho que eram 60 pré-selecionados, e dos 60 sobravam 30, e a UFSC, que é a universidade onde eu estudei, tinha uma tradição muito forte, assim, de ter uma presença marcante nesse curso, especialmente no do Estadão, embora houvesse também uma presença da UFSC, dos alunos da UFSC nos outros trainees também, no trainee da Editora Abril, que já não existe mais, né, eu não sei nem se existe, para falar a verdade, a Editora Abril é que está em recuperação judicial, então não tenho muita certeza se o programa continua, mas tinha também o trainee da Folha, depois surgiram outros, né, surgiram trainees especializados em economia, porque essa é uma área do jornalismo que sempre tem uma demanda muito grande por profissionais. E aí, quando eu fiz o curso do Estadão, o trainee do Estadão, nós éramos 30, né, na turma, e 4 eram da UFSC. No ano seguinte, 6 eram da UFSC. No ano anterior, tinham sido 3. Então, tinha, assim, uma presença bem forte, né, dos estudantes da UFSC lá. Eu fiz esse curso, ele durou 3 meses, a gente estudava de manhã, tinha aulas de redação e aulas com os parceiros do jornal, basicamente os colunistas, né, os jornalistas que também trabalhavam lá no jornal, e a gente passava a tarde trabalhando, né, trabalhando assim, modo de dizer, né, acompanhando o trabalho da redação. Fazemos um rodízio entre as editorias, era muito bacana, assim, foi uma experiência incrível, especialmente para mim também, que eu não era de uma cidade grande, na verdade, eu nasci em Brusque, que é uma cidade muito pequena, lá de Santa Catarina, então, assim, ter ido para São Paulo, sabe, foi muito legal. E quando terminou o curso, logo na sequência, era comum, né, que eles contratassem alguns dos trainees para trabalhar no jornal, e eu fui trabalhar lá, fui trabalhar na Agência Estado, que é a agência de notícias do Grupo Estado. Trabalhei lá por alguns anos, a Agência Estado é uma agência de notícias, eu também não sei aqui se vocês têm muita clareza de como é o trabalho de uma agência de notícias, então eu vou contar, tá? Se eu estiver chovendo no molhado, vocês vão dando assim, tipo, passa, vai para frente, tá bom? Mas, basicamente, uma agência de notícias é uma empresa que vende notícias, né? Seja para outros veículos, como era uma das frentes de atuação da Agência Estado, mas a Agência Estado específica, assim como tem a Agência Estado, tem também a Agência Folha, tem a Agência O Globo, tem a Agência Brasil, tem a agência, né, a agência de notícias do IBGE, todas essas são agências de notícias, então você, no caso das públicas, elas não vendem, né, as notícias, mas elas fornecem essas notícias para os outros veículos, e no caso de uma agência como a Agência Estado, ela vende mesmo, né, vendia pacotes de notícias que os veículos podiam publicar. Mas no caso específico da Agência Estado, além dessa atuação mais tradicional, né, de agência de notícias, a Agência Estado tinha uma vocação, assim, muito forte de cobertura política e cobertura econômica. E por quê, né? A Agência Estado vendia um produto
vende ainda até hoje, ele existe, é muito forte no mercado, que se chama Broadcast. A Broadcast é um sistema que quem assina são basicamente agentes econômicos, né? Então, operadores do mercado financeiro, as grandes empresas, elas assinam esse serviço. Esse serviço é um terminal. Se vocês lembrarem dos filmes em que tem algum operador de bolsa de valores, eles sempre estão assim de frente para várias telas, né? E normalmente uma dessas telas, ela assim, é toda preta e tem um monte de frases, assim, né, de títulos, assim, nessa tela, e do lado tem um gráfico, não sei o quê. Esses são os terminais do tipo da Broadcast, né, então ela vendia notícias, né, para esse público muito especializado, que precisava de profundidade e rapidez na cobertura de economia ali, porque precisava tomar decisões, às vezes em fração de minutos, assim, né, em poucos minutos, com base nas notícias que estão sendo veiculadas, né, e a Agência Estado tem esse produto, que é um produto líder, concorrente da Bloomberg, da Reuters, nesse tipo de serviço. Eu trabalhei na Agência Estado por 3 anos e pouco, um pouco mais do que 3 anos, depois fui trabalhar num jornal de economia, que não existe mais, inclusive, eu vi o jornal nascer e ele já fechou, ele se chamava Brasil Econômico, era uma extensão não, mas um título de um grupo português, que em Portugal editava, na época, o maior jornal de economia do país, que se chamava, meu Deus, agora me faltou o nome, era Diário Econômico, nossa, fugiu o nome. E aí eles vieram para o Brasil, abriram um jornal, trabalhei lá também, foi muito bom, eu cobri bolsa de valores nessa época, mercado financeiro, e por fim eu trabalhei ainda em São Paulo, na redação da revista Exame, fui cobrir a área de negócios globais, que a gente chamava, que era basicamente a cobertura internacional da revista, assim, né, negócios internacionais. E aí, em 2013, no comecinho de 2013, eu me mudei aqui para Uberlândia. Então, eu deixei as redações e passei a trabalhar como jornalista freelancer, a partir daqui de Uberlândia para os veículos de São Paulo. Enquanto eu estava, né, nesse momento aí, era o jeito que eu tinha, assim, era a maneira que eu tinha de permanecer conectada, né, com os veículos, né, e tal, com a imprensa nacional. Escrevi para muitos veículos, eu nem vou saber enumerar todos aqui, mas escrevi para muitos veículos, normalmente matérias de economia, mas não apenas, né, fiz outras coisas também, assim, foram vários anos muito produtivos, assim, que eu tive chance de fazer coberturas muito diferentes umas das outras, fiz trabalhos corporativos também, foi, assim, muito legal. E aí, mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, em 2018, no segundo semestre ali, fim de 2018, eu comecei a trabalhar com uma outra área, que era a área de comunicação corporativa. Então, fui trabalhar com assessoria de imprensa pela primeira vez e de um segmento bem específico, que eram as empresas de tecnologia. Eu me tornei parceira de uma agência de comunicação de Florianópolis e passei a atender empresas. E foi uma experiência também incrível, porque eu não tinha esse contato, né, com o outro lado do balcão, como a gente costuma dizer, nunca tinha feito assessoria de imprensa antes, e me identifiquei, gostei, achei legal, foi muito bom. E isso durou por um bom tempo, tive a chance de aprender muito sobre os meandros ali, os bastidores de negócios e tecnologia, né, porque atendi muitas empresas nessa área. E mais recentemente, veio a pandemia, né, mudou tudo, a coisa ficou super esquisita, né, para todo mundo, mas para a nossa área, né, para o jornalismo, para a comunicação, você acabou tendo uma intensificação do mercado. Eu não sei se vocês notaram isso, assim, mas eu percebi, assim, que o mercado
começou de repente, depois daqueles primeiros meses muito ruins, né, que eu imaginei, eu como autônoma, estava imaginando, meu Deus, acabou o ano, né, vai ser um ano perdido, e pelo contrário, assim, a demanda por trabalho em comunicação, nossa, se aqueceu demais, assim, demais, nessa área de tecnologia, muito, na área financeira, muito. Então, trabalhei que nem uma louca em 2020, né, e aí agora no começo do ano, surgiu uma oportunidade bem diferente, assim, e eu mudei de emprego de novo, mais uma vez. Hoje eu sou editora de finanças pessoais do site Infomoney, eu não sei se vocês conhecem, mas é um site de notícias econômicas e financeiras que pertence ao Grupo XP. O Grupo XP não tinha nenhuma abertura para o trabalho remoto, né, para o home office, até o início da pandemia, tanto que quando a pandemia começou, foi um Deus nos acuda para as pessoas irem para suas casas e trabalharem a partir de casa. E os primeiros meses, né, dessa situação, abriram os olhos, digamos assim, dos diretores lá, das pessoas influentes, e acabaram optando, no fim das contas, por uma mudança muito radical, e desde meados do ano passado, eles passaram a encarar o trabalho remoto como a nova fronteira de trabalho dentro do grupo, né, e com isso, várias pessoas de fora de São Paulo passaram a ser contratadas, o que não era uma realidade quando eu vim para Uberlândia, por exemplo, né, não havia essa possibilidade. Enfim, por fim, eu continuo morando em Uberlândia, mas hoje eu sou editora do Infomoney, trabalhando remotamente. Para entrar um pouquinho no campo da inovação, né, que eu sei que é um tema que está dentro do nosso escopo de conversa hoje, eu tenho dois momentos, assim, em que esse tema ficou bem presente, assim, para mim, né. O primeiro momento foi quando eu decidi fazer um mestrado na UFO, né, então, muito feliz, fui cursar uma universidade pública pela segunda vez, e todo mundo já fechou a câmera, eu estava vendo alguns rostos e agora todo mundo já fechou de novo. Mas, enfim, eu fui muito feliz por cursar ali novamente, né, estudar de novo numa universidade pública, fui fazer o mestrado no curso de jornalismo, que o nome do curso é esse, né, Comunicação, Educação e Tecnologia, né, então, puxa, eu tinha que pensar num projeto que, de alguma maneira, unisse essas coisas, né. E como jornalista, eu sempre gostei muito de trabalhar com dados, assim, com planilha, adoro entrevistar uma planilha, assim, sempre fui fã, sabe? E assim, ao longo da minha carreira, consegui fazer matérias muito legais, pensadas a partir de dados, assim, né? Então, sempre fui muito amiga, assim, dos sites, sabe, das bases de dados, ficava entrando, assim, nos sites dos órgãos ligados aí a mercados, e ficava lá fuçando, olhando planilha e tal. E aí, era uma época em que, quando eu estava em redação, não se falava em jornalismo de dados, né, se falava em reportagem com auxílio de computador. Eu não sei se algum de vocês já ouviu esse termo, mas era o termo que a Abrage, por exemplo, quando ia dar cursos, né, usava esse termo, era RAC, reportagem com auxílio de computador. E eu fiz alguns cursos ainda quando eu estava em redação sobre isso, e no fundo é o que hoje a gente chama de jornalismo de dados, né, e, puxa, gostei muito dessa área e sempre usei muito, então eu pensei, vou fazer um mestrado profissional, preciso sair daqui com um produto, o que já era um ponto de partida que eu gostava muito, assim, eu gostava da ideia de fazer um mestrado que me proporcionasse criar um produto, né? Então, deixa eu tentar juntar as coisas que eu sei num produto, né? As coisas que eu gosto dentro desse produto. E daí saiu um manual, assim, é muito pretensioso, vamos dizer, um e-book, né? Sobre jornalismo de dados aplicado à cobertura de economia. E eu nunca tinha feito um site na minha vida, assim, né, então, cara, fui
o site não é grandes coisas, né, gente? Mas, assim, deu para passar a mensagem. Eu aprendi tanta coisa fazendo aquele e-book que está, né, disposto no site, que eu achei, assim, que valeu por muitos anos, assim, enfim, de estudo aí sobre isso. E então, esse foi um momento, assim, que eu fui estudar um pouco mais a fundo, tá? Um tema que dentro do jornalismo é um tema inovador, né? E depois, quando eu fui trabalhar com as empresas de tecnologia, né? Então, me aproximei muito desse ambiente, que eu acho que vocês, inclusive, já tiveram a chance de conversar um pouco a respeito desse assunto com o Ferdinando ontem, né? O Ferdinando aqui em Uberlândia é um agregador, digamos assim, do ecossistema de inovação. Então, assim, ter conhecido o Ferdinando me ajudou muito a me ambientar mais dentro desse espaço, né? E acho que dentro de inovação, assim, foi a experiência profissional mais próxima que eu tive, assim, foi muito bacana, né, de ter podido conhecer esse ambiente, para mim era totalmente novo. Acho que alguém queria falar alguma coisa, né? Ouvi um microfone aberto. Ou não? Não? Não, eu queria mencionar o Ferdinando, Mariana, foi realmente uma coisa inesquecível. Ele também mencionou você, tá, na apresentação dele, foi ótimo. Foi hoje pela manhã, o Ferdinando. Foi hoje, achei que tinha sido ontem. Mas, nossa, quem curte esse assunto, assim, de inovação, startups e tal, cola no Ferdinando, porque ele é o cara, assim, ele é o micreiro mais relações públicas, assim, que poderia existir, assim, ele é uma pessoa muito, muito, muito legal, que pode apresentá-los a quem interessa dentro dessa seara, viu? Recomendo muito amizades com o Ferdinando. Mas, enfim, assim, da minha trajetória é isso, né, assim, essas foram as coisas que eu fui fazendo, né, ao longo desses, agora, 15 anos, né, de carreira completados hoje, por acaso. Não sei se quem quiser fazer alguma perguntinha, porque eu não preparei muito mais do que isso, gente, agora é com vocês. Claro, tem vários pontos para puxar, Mariana. Vou só chamar a atenção aqui para a pergunta do chat da Laura Justino, que perguntou se você acha que é mais ou menos produtivo o trabalho remoto. Ela descreveu que uma dificuldade que a gente tem nesse contexto que é o contato com as fontes, a falta do contato direto com as fontes. Então, como é que é isso para você? É verdade, é um ponto super importante, Laura. Eu sinto falta, quando a gente está trabalhando numa redação e tal, a gente, especialmente nessa cobertura de economia, isso é muito comum. Você marca encontros pessoais, né, com as fontes, às vezes você nem está fazendo uma pauta, sabe, uma matéria específica, mas você marca lá, vai tomar um café com a pessoa que você acha que pode te ajudar a entender melhor um assunto, ou que conhece, né, algum tema que te interessa também, e essas conversas, elas são muito produtivas, assim, em geral a gente sai dessas conversas com muitas ideias, né, e além de tudo, com um contato muito, muito mais estreito, né, com aquela pessoa. Nesse ponto, eu concordo, assim, é uma pena a gente não ter, né, esse contato, mas eu pondero que numa cidade como São Paulo, não é que você sai todo dia da redação para fazer uma entrevista, por exemplo. Na verdade, a maior parte, assim, eu diria que 70%, 80% do trabalho em redação acontece dentro da redação, especialmente em áreas como a cobertura de economia, né, em que você não tem o buraco na rua para olhar, né, é diferente de uma cobertura de cidades, né, que é muito mais externa do que interna, é diferente de quem trabalha em televisão também, né, a televisão demanda a imagem, então você precisa estar nos lugares para fazer aquelas imagens, né. A cobertura de política também vejo que tem essa característica ali do contato muito pessoal o tempo todo, né.
Na cobertura de economia é um pouco diferente. A cobertura de economia já normalmente acontece muito a partir da redação, pelo telefone e por, enfim, todos os outros meios possíveis, assim, você conversa com as pessoas, né? O que você não tem mesmo e que é frequente na cobertura de economia são os eventos, né? Então, uma empresa convoca uma entrevista coletiva para falar de algum tema, você não tem como ir lá. Por outro lado, eu acho que todo mundo se adaptou muito rápido, assim, então, essa possibilidade de você acompanhar uma coletiva, sei lá, do Paulo Guedes, né, pela internet, pelo YouTube ou por outra ferramenta, né, ela não existia até 1 ano e meio atrás, ou era muito rara, né, era muito raro você conseguir, assim, ou você não conseguia interagir com as pessoas, você via como espectador só, às vezes as coletivas eram transmitidas, mas quem não estava lá presencialmente assistia só, não tinha tanta chance de fazer uma pergunta, de levantar um tema, e isso foi muito, assim, adaptado, né, rapidamente foi adaptado. Então, eu acho que, de alguma maneira, você também consegue compensar. O que faz mais falta mesmo é a presença dos teus colegas, né? É você ter alguém do lado, a quem você possa recorrer rapidamente para tirar uma dúvida, pedir uma opinião, ou mesmo para você entender o que está acontecendo, né? Você se ambienta muito mais fácil quando você está no mesmo lugar. Só que eu já não teria essa possibilidade, porque eu não moro em São Paulo há 8 anos, né? Então, eu já trabalho remotamente, embora até então não ligada, não contratada de uma empresa, né? E sim como freelancer, há 8 anos. Então, é o seguinte, a gente se adapta, né? A gente dá um jeito, né? E para mim isso é o que faz mais falta, ter as pessoas perto. No ano passado, antes da pandemia começar, eu tinha estabelecido uma rotina que tinha ficado perfeita para mim. Eu arrumei um coworking muito bem frequentado, eu ia para o coworking, deixava meu filho na escola, ia para o coworking, passava a tarde lá, conversava com gente, né, saía de casa, porque hoje a gente pouco sai de casa, né, e estava muito bom. E eu tenho muita pena de não estar podendo manter essa rotina nesse momento. Mas é o que temos para agora, né? Então, vamos esperar melhorar e tentar retomar algumas possibilidades aí de contato mais pessoal. Mariana, vou seguir aqui, tá? Com algumas perguntas do chat. Vou priorizar aqui, apesar de ter um tanto de coisa anotada aqui, mas a gente, enfim, terá outras oportunidades para conversar. A Ana Júlia perguntou aqui, ela comentou, disse que acha que trabalhar com jornalismo de dados hoje em dia parece ser uma habilidade necessária, pelo menos em nível básico, para todo jornalista, né? E queria saber, então, como que foi desenvolver essa questão de jornalismo de dados para você. Eu concordo muito, eu acho que é uma habilidade básica para qualquer pessoa, nem só qualquer jornalista, mas especialmente para os jornalistas. Eu já deixo aqui, vou botar no chat o link do e-book que eu construí durante o mestrado, porque ele é voltado exatamente para quem não conhece nada de jornalismo de dados, assim, então ele é bem beabá. Eu concordo muito, assim, tem uma parte... No livro, no e-book, eu escrevo uma história que é o seguinte, agora eu vejo que as coisas estão mudando, mas quando eu escrevi o livro, que foi em 2016 para 2017, entre 2016 e 2017, o que eu vou falar agora era muito verdade, assim, talvez você nunca, e eu acho que continua sendo um pouco verdade em algumas redações, talvez você nunca seja demitido de um veículo por não ter muito traquejo com números. Talvez você nunca perca o seu emprego por causa disso. Mas você perde muitas chances de fazer grandes reportagens, assim, sabe? De demonstrar fenômenos muito interessantes. Porque os dados, eles te proporcionam exatamente isso, né? Eles não se encerram em si mesmos, né? A gente... Não é porque eu uso planilhas para fazer uma matéria que a minha matéria precisa só de planilhas, né? Tem toda... Enfim...
tem todo um contexto, né, que é muito maior do que os dados em si, mas os dados são ótimos pontos de partida, e eu nem estou falando aqui de matéria, assim, prêmio Pulitzer, não, eu estou falando das matérias do dia a dia, assim, sabe, das matérias mais simples que a gente pode fazer, né, e os dados estão aí, eles são muito acessíveis hoje em dia, eles são cada vez mais acessíveis, e se não para fazer reportagem, os dados também servem aos jornalistas para medir o desempenho do seu próprio trabalho, né, então eu vejo que a gente normalmente não costuma dar uma atenção tão grande a isso, mas você consegue saber exatamente o impacto do seu trabalho se você souber mexer minimamente com dados, né, então eu concordo muito que ter familiaridade, não ter medo de números, sabe, assim, essencial para ser um jornalista, né, cada vez mais. E ter a curiosidade de descobrir onde encontrar os dados, ou o que fazer com aqueles dados, é uma habilidade altamente valorizada, assim, altamente valorizada nas redações, né, tanto do ponto de vista de quem está escrevendo uma reportagem, quanto do ponto de vista de quem está editando uma matéria, quanto do ponto de vista de quem está observando a audiência, por exemplo, ou o que nós vamos fazer de projeto novo aqui dentro, né, então, esse traquejo com as ferramentas de dados, ele é super relevante, sim. Eu vou me permitir aqui pegar um gancho, porque eu acho que tem uma coisa muito interessante em algo que você diz que toca de uma maneira especialmente importante com o contexto em que a gente está vivendo, né? Quando você diz que os dados não se encerram neles mesmos, né, que é preciso ir além deles, tomá-los como ponto de partida, me ocorreu que eu acho que é uma coisa que a gente vê recorrentemente sendo dito, que é preciso ir além dos dados, humanizar os dados, né? Às vezes como uma crítica à abordagem numérica de certas informações, de certos problemas. E hoje em dia a gente tem vivido um drama diário que passa muito, por um lado, pela necessidade de expor os dados, né? É uma questão, inclusive, assim, né, de sanitária, política, super importante que a gente está vivendo diariamente, e, por outro lado, existe essa demanda permanente, né, de o que está por trás dos números, quem são as pessoas, quem são essas vidas, né, às vezes como uma crítica muito direta à abordagem do dado puro. Então, queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que você vê essa relação, né, como é que a gente... que tal, me parece ser uma crítica um pouco rasa, né, à abordagem dos dados, que não percebe essa conexão. Então, como é que a gente equilibra isso, principalmente num contexto dramático, como que a gente está vivendo? Não, eu concordo muito, assim, com isso que você falou, sabe, Nuno? Eu normalmente parto de dados, de números, para pensar nas histórias maiores, assim, que a gente aqui entre nós, né, a gente reconhece cada vez mais essa relevância do trabalho jornalístico, embora a gente reconheça, o jornalismo para muitas pessoas está muito desacreditado, né. Eu acho que os dados são uma arma poderosa para a gente dar mais relevância, né, trazer mais relevância para os temas que a gente quer abordar, né? Então, uma coisa, eu sei que os dados também são, porque quem não quer acreditar, não acredita em nada, né? Então, assim, às vezes não faz diferença, eu posso mostrar ali um relatório da OMS que diz isso, eu posso mostrar, sabe, o Banco Mundial, todos os dados que compram, e a pessoa pode continuar simplesmente sendo cética, né? Isso a gente acompanha, a gente sente um pouco isso, né, que quando a pessoa não quer acreditar, ela não acredita, não importa o nível de evidência que você dê. Mas, quando você consegue reunir essas evidências, é mais difícil do seu argumento, né, do argumento da reportagem, o que quer que seja, daquele argumento ser refutado. Isso não vale só para o jornalismo, né? Isso vale para tudo, na verdade, né? A gente cada vez mais, durante esse rolo todo de pandemia que a gente vem vivendo,
a gente escuta muito isso, né? Assim, não, pera, vamos olhar para as evidências, vamos olhar para a ciência, né? É a frase mais comum. Mas vamos olhar para as evidências, assim, né? Do que a gente tem. É claro que as evidências, elas me mostram uma figura, uma foto geral e a distância, né, não é o caso específico. Mas o caso específico, às vezes, também não é representativo do geral, né? Então, eu acho que essa é a beleza, assim, de você trabalhar com dados, né? Às vezes, você escuta... Eu tenho um exemplo que eu já falei muitas vezes, assim, eu já comentei esse exemplo várias vezes, e que Nuno e o Marcelo já devem ter ouvido umas 30 vezes esse exemplo, mas eu vou dar de novo, porque, para mim, ele é muito claro, assim, e ele mostra um pouco isso, assim, que às vezes você parte de um dado e encontra um contexto, e você vai achar as histórias particulares, e às vezes você parte da história particular e descobre que a história particular não é tão particular assim, ela é generalizável, né? Eu vou dar o exemplo dos partos naturais e as cesáreas aqui em Uberlândia, que eu já falei várias vezes desse exemplo. Quando eu me mudei para Uberlândia, eu queria ter um filho, né? Eu tenho um filho, inclusive, o Fernando, que o Marcelo já viu aí, algumas pessoas já viram ele também. Eu queria ter um filho, e eu queria fazer um parto natural. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e tal, e aí eu conversei com uma amiga minha, daqui de Uberlândia, que é irmã de uma doula. Uma doula, não sei se vocês sabem, são aquelas mulheres que acompanham as grávidas quando elas estão tendo seus bebês. E aí eu comecei a conversar com essa minha amiga, e ela dizia, nossa, não, minha irmã tem uma dificuldade incrível para trabalhar aqui em Uberlândia, porque aqui em Uberlândia tem pouquíssimos partos naturais, acontecem muito poucos partos naturais, só acontece cesárea aqui, e não sei o que, eu disse, não, mas não é possível, como assim? Não, é sério, é péssimo, não é muito difícil ter parto natural, blá, 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 aquele papo todo. E aí eu digo, nossa, gente, mas será que faz sentido isso? Será que é mesmo tão difícil? É porque ela me dizia assim, olha, se quiser ter um parto natural, vai ter que escolher muito bem o médico, vai ter que, né, achar 1000 coisas e tal. E eu disse, será que isso é só uma história? Porque daí eu ouvi ela me falando isso, daqui a pouco eu vi mais uma matéria que falava não sei o que também, parecido e tal, e eu disse, não, mas pera, será que não tem um coelho nesse mato? E aí eu fui lá para o DataSUS, que é a base de dados do Sistema Único de Saúde, mas que não reúne só dados do SUS, não. Na verdade, o Ministério da Saúde imputa nessa base de dados assim, da saúde, né, em geral. E eu comecei a pesquisar, tinha lá uma tabela muito boa, falando cidade por cidade, quantos partos acontecem a cada ano, e quantos partos são naturais, quantos partos são cesáreos, quantos bebês nasceram assim, quantos bebês nasceram assado, tinha tudo, assim, um tabelão enorme, maravilhoso, assim, cheio de número, de 5.500 municípios, é negócio de louco. E eu fiz uma única conta, só uma conta, e ordenei um negócio no Excel, e tipo, é verdade, Uberlândia era a 10ª cidade com maior percentual de cesariana no Brasil inteiro, assim, sabe, tipo, não é possível. E no fim, eu fiz essa matéria, né, eu escrevi essa reportagem falando, e era muito interessante, porque as cidades que vinham acima de Uberlândia eram assim, ou eram aqui, meio que, Minas, São Paulo, assim, sabe, tinha se você botasse num mapa, tinha assim, uma faixa em que ela se concentrava, então era Barretos, não sei o quê, ali era bem, né, era muito engraçado, era visual, assim, sabe, era visual. E aí a gente até entra num outro elemento do jornalismo de dados, que é a visualização, né, que é uma coisa super importante. Mas, enfim, eu fiz essa matéria foi publicada na Folha de São Paulo, acho que em 2000, eu não tinha tido meu filho ainda, acho que foi 2014, faz um tempão já. Mas é isso, sabe, tipo, partir de um caso, do meu caso particular, né, da minha curiosidade pessoal, porque era um interesse meu, né, ter um filho de parto natural, e fui descobrir, e eu fiz uma conta, eu só fiz uma proporção, e ordenei uma tabela do maior para o menor, e pronto, tinha uma matéria, estampou uma página da Folha, né. Enfim, então eu acho que é um pouco isso, assim, sabe, eu acho que os dados podem ser um ponto de partida, ou eles podem ser também um ponto de chegada, às vezes, né, uma linha de chegada, dependendo do ângulo que do ponto em que você começa a sua apuração. Não acho que eles resolvem
tudo, eu só acho que eles dão muito boas ideias, sabe, assim, e é por isso que quando eu ouço aquela velha frase, ai não, eu fiz jornalismo que eu detesto, não quero nada de exatas, não detesto matemática, eu fico com pena quando eu escuto essa frase, sabe, porque eu acho que é um monte de chance de matéria muito boa a ser produzida e que deixa de ser produzida porque a gente tem primeiro porque não tem uma familiaridade, tivemos ensino de matemática muito ruim, às vezes na escola, né, e depois porque a gente já tem um preconceito também, ai não, eu sou de humanas, sabe? Todo mundo de humanas mexe com dados, todo mundo não, mas quem mexe com dados e é de humanas, tá assim, ó, um passo à frente, sabe? Eu adorei o relato, você enchendo a boca d'água, né, diante de uma tabela linda. Nossa! Adoro, suculenta. Gente, adoro. Mariana, tem uma pergunta aqui da Gislene, que primeiro te parabenizou pela trajetória e que quer saber que dicas que você tem, orientações para quem quer começar a empreender na área de inovação. Ah, que legal. A primeira coisa que eu posso dizer, assim, é que eu acho que tem muita chance para empreender, né, sendo jornalista e tal. Tem alguns exemplos. Um minutinho, desculpa. Pode falar. Mas essa frase sua, a gente precisa colocá-la num quadro, né? Porque, assim, o que a gente tem visto é um pessimismo generalizado, e não é na nossa universidade, nossa querida UFO, né? É entre os jornalistas. O pessoal está em Brasília, o cidadão está trabalhando, o outro em São Paulo trabalhando, o outro em Salvador todo trabalhando, então, mas há um pessimismo generalizado. Por conta, claro, das perseguições que temos sofrido, do contexto político que estamos vivendo, das questões todas relacionadas ao cerceamento da liberdade de expressão e tudo isso. É compreensível, mas a sua voz dizendo que o momento é um momento oportuno para o empreender em comunicação, em jornalismo, quando eu menciono, claro, colocar num quadro, eu estou brincando, mas é algo que, pelo menos, liga o xiste do entusiasmo em nossos alunos e nos profissionais que já se formaram por nós, né? E, claro, em nós também, professores. Obrigado, viu? Gente, se nós não arrumarmos razões para nos entusiasmar, a gente está, né, não tem muito para onde ir, né? Então, eu acho, assim, que eu entendo, assim, que a gente está vivendo um momento que é de transição no que é o jornalismo, enfim, qual é o modelo de negócio, né, para o jornalismo, porque, assim, precisamos também, eu sei que tem uma visão muito romântica do jornalismo, né, e, assim, e às vezes isso nos leva a idealizar, né, uma profissão que é um negócio, né, se não funcionar como um negócio, não existe, né, então eu sinto um pouco isso, assim, eu acho que a gente está passando por uma transição e que vai ficar para trás uma forma de fazer jornalismo que nos serviu por décadas, né, mas que, enfim, acho que está dando lugar a novas formas, né, de fazer jornalismo e comunicação, que são diferentes, que tem algumas vantagens e algumas desvantagens em relação às anteriores, né, então eu entendo que às vezes esse pessimismo, essa impressão, né, ela decorre muito disso, assim, né, e também decorre um pouco da área, né, porque, assim, a gente vê realmente muitas, eu mencionei a Editora Abril, eu trabalhei na Editora Abril, né, depois que saí da Exame, a Exame era uma revista editada pela Abril, hoje ela não é mais, né, ela foi vendida, hoje a Exame pertence ao grupo, a holding, que é dona do BTG, do Banco BTG, mas a Editora Abril, como era até 10 anos atrás, não existe mais. A Editora Abril, quando eu trabalhei na Editora Abril, já não era a Editora Abril de 10 anos antes, né? Então, assim,
o jornalismo muda, as empresas mudam, os interesses mudam, e a gente se adapta, ou a gente, sei lá, muda, pensa uma coisa diferente, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, né? Ou a gente tenta fazer diferente. O que eu vejo é que tem muito espaço para várias formas, assim, diferentes de fazer jornalismo, né? Uma amiga minha que trabalhou comigo no Jornal de Economia, puxa, hoje ela é editora da revista As Minas, né? Não sei se vocês provavelmente já conhecem, né? Uma revista toda dedicada ao feminismo. Poxa, quando que ela, que cobria seguros no jornal em que a gente trabalhava, quando que ela ia imaginar trabalhar com jornalismo engajado, assim, né? Tipo, um jornalismo, e tem espaço para esse jornalismo também, né? Eu acho isso muito bonito, assim, eu acho isso incrível, né? Eu vejo esses negócios surgindo e se mantendo e arrumando maneiras de se manter, e eu acho isso incrível, assim, né? E surgiram muitos veículos novos, veículos de nicho, que bombaram, assim, né? Tem o site de informação jurídica Jota, pô, é um baita de um modelo, né, que funciona super bem, que já foi reconhecido inúmeras vezes, assim, sabe, pela qualidade do seu conteúdo, pelo tipo de... é aquele jornalismo que a Folha de São Paulo fazia na década de 80? Não, é diferente. Mas é jornalismo ruim? Não, é jornalismo também, só que é um jornalismo diferente, é uma forma de se financiar que é diferente, é um público diferente, enfim. Eu vejo que existem muitas possibilidades de criar coisas novas, primeiro porque, como jornalistas, né, assim, vejo que tem essas possibilidades, porque não há mais a barreira do meio, né, do meio que era físico, né, anos atrás. Hoje você consegue com esse celular aqui, você consegue fazer muita coisa como jornalista, né? Você consegue... Eu consigo fazer os vídeos do Infomoney com esse celularzinho aqui, com esse Samsungzinho aqui, eu faço os vídeos do Infomoney, né? Então, assim, dá para fazer 1000 coisas, eu acho, como jornalista e pensando em novos negócios, né? Eu tentei enveredar por uma área dessas, mas não dei conta porque tinham muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Acho que uma das newsletters mais bem resolvidas, assim, de tecnologia, que eu, aliás, recomendo para todo mundo, porque eu acho muito sensacional, se chama The Shift. Não sei se algum de vocês assina, mas é uma newsletter sobre tecnologia e disrupção, né? Puxa, são 2 jornalistas veteraníssimas, assim, sabe? Que cobriam tecnologia nos veículos da IT Media há anos, assim, e que saíram de lá e criaram um negócio que era uma newsletter. Que coisa mais barata, assim, barata que eu quero dizer em termos de equipamento, né? Não tem coisa mais barata para fazer do que uma newsletter, sabe? O custo delas é elas, assim, sabe? Da experiência que elas têm, o tempo delas e tal. Mas, elas viraram uma newsletter que aí evoluiu, começou com uma newsletter de altíssima qualidade e evoluiu, e hoje tem site, tem canal, e tem, assim, uma plataforma de conteúdo mesmo sobre esse assunto. Então, eu vejo muita chance de empreender. Vai ser fácil? Não, porque tá todo mundo com as mesmas ideias, né? Todo mundo tá pensando que pode fazer alguma coisa, pode ser um canal no YouTube, pode fazer não sei o quê, um perfil assim, assado, mas eu vejo muita chance para empreender, mesmo tendo poucos recursos, assim, sabe? O que não significa que vai ser fácil, não é isso que eu quero dizer, né? Vai ser pedreira, mas tem muita chance, sim. Eu vejo negócios hoje surgindo que eu admiro, assim, as pessoas, sabe? Outro caminho, vou ampliar, vou estender um pouquinho essa resposta, assim, né? Uma coisa que eu acho que é legal a gente entender também é que as habilidades que a gente desenvolve trabalhando como jornalista, elas são aplicáveis a, assim, uma infinidade de outras possibilidades, né? Então, assim, o que tem de analista de política
que é jornalista, ou era jornalista e se tornou analista de política, sabe, dessas consultorias grandes, cara, não tá na história. Na própria XP, assim, os analistas de política são todos jornalistas, e muitos analistas de política eram jornalistas de redação no passado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, as habilidades que a gente desenvolve nos servem para outras coisas também, sabe? Tem uma jornalista muito conhecida, era muito conhecida na época que eu estava em redação, a Luciana Seabra, não sei se vocês já ouviram falar, ela cobria fundos de investimento no valor. Puxa, ela tem um negócio dela hoje, que não é um negócio jornalístico, mas é um negócio muito de comunicação. Ela criou uma casa de análise de fundos, assim, uma consultoria de análise de fundos. E o fato dela ter sido jornalista, o fato dela ser jornalista, ou melhor, desenvolveu uma série de pequenos vícios ali, de como apurar uma informação e tal, que fazem muita diferença na vida dela hoje como empreendedora de uma área que não é jornalismo, mas é muito comunicação, assim, sabe? Então, eu vejo com entusiasmo por isso, assim, sabe? Aquele jornalismo dos tempos áureos, realmente esse talvez não esteja mais tão acessível para todo mundo, porque tem poucas vagas nas redações, as redações são mais enxutas, mas, cara, dá para fazer muita coisa legal em comunicação e jornalismo, com certeza. Valeu, Mariana. A Nicole colocou umas questões aqui no chat, se ela própria quiser dizer, Nicole. Ô, Nuno, eu acho que eu estou muito sintonizada com a Mariana, assim, minha alma gêmea. Por quê? Eu vou colocando as coisas ali para poder não perder, né, o raciocínio entre N coisas anotadas aqui, e ela foi me respondendo sem olhar o chat, né? Porque duas coisas, Mariana, me chamam muita atenção na sua fala, né? A primeira, essa questão que também sempre me chama atenção quando a gente está com uma turma de primeiro período, segundo período, e tem aquela pergunta clássica, né, que ninguém mais aguenta responder a partir do terceiro professor: por que você escolheu jornalismo? E é muito comum, realmente, a pessoa colocar: olha, eu fui por eliminação, eu odiava matemática, né, eu não gostava da área de exatas, ou ir por aquela vertente: é porque eu sou muito comunicativo, né, sem entender que nós temos várias áreas super introspectivas, analíticas, que de repente nem é para essa pessoa com esse perfil, né, de mais falar, enfim. E isso realmente é uma dinâmica que perpassa, assim, muito, desde, eu acho que de antes da gente ser estudante e agora como professores, enfim. E aí eu sempre fico pensando o quanto realmente você conseguir analisar dados brutos, né, te dão uma autonomia e te traz essa questão do ineditismo e até mesmo de um viés mais crítico. E aí eu te pedi um exemplo e você já tinha dado, né? Aí você já começou a dar a questão do parto, porque os dados estavam lá, eles sempre estiveram naquela planilha lá de mais de 5.000, né, fatores. E aí, de repente, o que precisava? Precisava de alguém que soubesse olhar para eles e fazer a pergunta que, de repente, o IBGE, eu não digo nem por desonestidade, mas por interesse mesmo, né? Não é o interesse dos pesquisadores do IBGE de apontar para a população naquele momento que X cidades do Brasil não apostam no parto natural, por exemplo. Então, tem que ter alguém habilitado para olhar para esses dados e fazer essas perguntas. Eu achei sensacional o seu exemplo, né? Se você, de repente, até tiver uma outra experiência, gostaríamos de ouvir também. Imagino que você deve ter inúmeras, né, várias nesse sentido. E uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho para nós, que de certo modo agora no final você também já toca, sempre que a gente escuta de inovação, muitas vezes a perspectiva está atrelada a um avanço tecnológico. Então, é muito comum a gente ouvir: olha, você tem que se tornar um programador, você tem que entender de linguagem computacional, a sua reportagem tem que ser um newsgame, a sua reportagem tem que ter uma tecnologia 360, tem que ser imersiva e tal. E na sua fala, para mim fica muito evidente que a inovação pode passar por esses lugares, até porque o dispositivo que a gente tem hoje na mão, o celular e vários aplicativos já fazem para a gente de maneira automatizada, né? Até alguns desses recursos que eu falei aqui, você nem precisa de ser programador. Mas, por outro lado, sempre fica para mim a pista de que a inovação ela não está necessariamente atrelada a um avanço tecnológico, né? Você pode ter uma reportagem
extremamente inovadora, e ela não precisa de ser, por exemplo, imersiva, 360, ou numa linguagem newsgame, né, ou ser uma long form com multimídia, enfim. E, por exemplo, essa reportagem que aponta a faixa ali, muito claramente, dos partos, ela, para mim, ao meu ver, ela é inovadora, ainda que ela tivesse publicado no papel. Né, ainda dentro de uma perspectiva, ela é inovadora por essa busca dos dados, para a maneira como correlaciona essas histórias, pela informação que ela tensiona na sociedade, nos faz pensar sobre um fenômeno, né, o porquê que estamos agindo desse modo, com relação ao parto, enfim. Então, eu queria falar um pouco mais nesse sentido, como é que você pensa a inovação na sua atuação hoje, né, no mercado que você está hoje? Eu acho que, eu concordo com você, assim, eu acho que se a gente tem todos esses recursos, nossa, que bom, assim, né, a gente ter a chance de fazer uma mega reportagem, usando todos esses recursos, eu acho que é maravilhoso, mas muitas vezes a inovação está na forma como você organiza a informação, ou na maneira como você distribui a informação, ou no tipo de pergunta que você faz, ou no modelo de financiamento que você cria para aquele veículo. Eu acho que a inovação, ela pode estar presente de muitas formas, assim, né, não necessariamente você precisa, sabe, criar um código novo, sei lá, uma linguagem nova de programação para fazer uma coisa inovadora. É só a gente pensar no que esse monte de startup está fazendo. Cara, algumas startups, né, vamos pensar algumas demandam um uso muito intensivo ali de tecnologia e um desenvolvimento muito, sabe, aprofundado, sofisticado, né, um desenvolvimento que eu digo de programação, assim, muito sofisticado. Outras vezes, o que essas startups fazem é empacotar um negócio que já existe de um jeito diferente, sabe, assim, um jeito muito mais eficiente, um jeito muito mais convidativo, uma forma mais fácil de acessar, enfim. O que as startups fazem muitas vezes é isso, elas não criam uma coisa, às vezes, do zero, sabe, elas juntam coisas que às vezes estavam separadas e que, quando elas são vistas juntas, elas, né, proporcionam uma experiência diferente. Muitas vezes é isso, né? Enfim, sei lá, vou citar aqui um exemplo bem do bobo, assim, mas essas grandes startups do segmento imobiliário, né, uma Quinto Andar da vida, essas imobiliárias digitais, né, não, elas continuam fazendo o negócio que as imobiliárias faziam, só que com um alcance muito maior, proporcionado pela tecnologia, sim. E a gente também faz isso no jornalismo, né? A gente consegue ampliar muito mais o alcance das nossas matérias, das nossas produções, graças à tecnologia, que, felizmente, para a gente, assim, que não sabe, às vezes não tem um domínio grande de programação nem nada, porque é o meu caso, eu não tenho um domínio de programação, né, grande não, nem pequeno, eu tenho um domínio de programação muito reduzido, assim, muito pouca coisa, assim, de programação, mas, felizmente para a gente, existem muitas ferramentas prontas, que não demandam a gente saber programar. Um exemplo, né, quem aqui nunca acessou o Canva, né, ou o Infogram, né, cara, uma ferramenta que, para muita coisa, ela é inclusive gratuita, você consegue fazer visualizações de dados, né, que vão tornar a sua reportagem, a sua matéria, enfim, muito mais, o seu trabalho jornalístico, de comunicação, muito mais eficiente, sozinho, sem ser um designer, assim, sabe? Então, eu vejo muito por aí, assim, né, que a gente consegue agregar coisas com ferramentas e dispositivos que estão ali prontos, só basta a gente ter a curiosidade de usar e de descobrir como é que se faz para usar e tudo, né. Tem uma ideia que circula muito ali no Infomoney e que eu acho muito boa, porque ela é
ela é muito legal, assim, ela te ajuda a sair, a começar a dar o primeiro passo, né? Que é o seguinte, erra logo, sabe? Então, assim, não precisa ficar esperando ter o 360, imersivo, realidade aumentada, blá, 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 para botar um negócio para acontecer, sabe? Começa com Infogram, sei lá, começa pequeno, vê se funciona, e funcionando, vai trazendo mais, porque se funcionou, se deu, por exemplo, se as pessoas leram o que você fez, né, ou se as pessoas acessaram aquele conteúdo, se elas deram uma resposta, um engajamento X, é porque aquela ideia é boa. Então, agora sim, vamos dando mais um passo, e mais um passo, e mais um passo, e daqui a pouco a gente tem o 360, imersivo, realidade aumentada e tudo mais, né? Então, eu vejo dessa forma, assim, eu acho que faz logo, errou, beleza, já parte para o próximo, sabe? Vamos tentar a nova ideia, e se deu certo, aí vai de cabeça, aí vale a pena fazer aquele investimento de tempo, sabe, às vezes de dinheiro também, né, e transformar aquele negócio que começou pequenininho num baita, né, então eu vejo dessa forma, e eu enxergo isso muito claramente no Infomoney, né, onde eu trabalho hoje, assim, essa cultura, ela é muito presente, assim, tipo, vai lá e faz. Eu acho que essa é a melhor frase, sabe? Vai lá e faz. Depois, faz de novo, faz melhor, mas vai lá e faz, sabe? Não precisa ficar. Porque o risco da gente querer fazer o negócio mega master, assim, é não começar, é desistir de começar, e aí é muito triste, né? A ideia é ficar pelo caminho porque você desistiu de começar, né? Massa, tem uma pergunta aqui do João Ricardo. Cujo trabalho você avaliará, né, daqui uns dias, né, professor Marcelo? Eu preciso receber esse trabalho, então. Tá quase, tá chegando a hora. O Tá Ricardo perguntou ali como que você vê a adaptação do público quanto a essas novas plataformas e formatos, e se tem um caminho para facilitar essa conexão. Uhum. Boa pergunta, João. Boa pergunta e oportuna pergunta, viu? Porque, né, estamos falando de Mariana Segala. Eu acho assim, eu acho que o público em geral, claro, acho que você tem maneiras de ir testando, né? Como eu falei, você não precisa começar grande, começa pequenininho, vai testando, vai sentindo, né? Mas eu acho que em geral o público é curioso, né? Então, o que eram os podcasts 5 anos atrás? Tinham quantos? Pouquíssimos. Quantos existem hoje naquele Spotify? Você consegue passar o dia inteiro ouvindo notícias se quiser, porque tem muito podcast jornalístico no Spotify hoje. Porque, de repente, o Spotify percebeu que era uma boa para o seu negócio ter os podcasts jornalísticos. Então, vamos lá e vamos fazer, né? Então, contrataram, inclusive, o cara que apresentava, já me esqueci o nome dele agora, o antigo apresentador do Café da Manhã, né, que era o podcast da Folha de São Paulo, hoje ele é editor de podcast do Spotify, né? Então, vejam, assim, eu sinto que o público, em geral, ele tem curiosidade e ele está disposto a experimentar, né? Talvez ele não se agarre naquele formato novo de imediato, né? Mas ele em geral, ele experimenta, e a gente tem meios para testar essa aderência, né, do público aos poucos, né? Antes de fazer um grande movimento, né? Você pode fazer esse grande movimento depois, no segundo momento. Eu sou muito partidária, assim, dessa ideia, né? Enfim. Rodrigo Vizeu, né, Mariano, o nome do podcast? Esse mesmo! Era isso, eu li ali, Rodrigo Vizeu, o que é mesmo, Rodrigo Vizeu? Mas é isso mesmo, ele mesmo. Hoje ele é o editor de podcast, né, lá do Spotify. E, assim, para mim, os podcasts são um grande exemplo disso, assim, né?
Eu me lembro, meu Deus, eu morava em, cara, é muito entregar a idade, mas eu já entreguei, né, então, beleza. Eu morava em São Paulo, assim, tipo, 2000 e, sei lá, não lembro, 2006, 2000, alguma coisa assim, e eu ganhei devia ser um pouquinho depois, mas eu ganhei um iPod, que eu acho que nem existe mais essa altura do campeonato, né, o iPod, né, eu não sei se ainda se comercializa, mas enfim. Porque foi tudo para o celular, ficou tão mais fácil usar o celular, mas na época era um iPodzinho. Eu ganhei um daqueles. E aí o New York Times fazia uns podcasts, mas, cara, era uma época assim que era assim, eu tinha que baixar o podcast no computador, aí eu tinha que passar o podcast pro iPod, e aí eu ia, sei lá, escutar caminhando, fazendo alguma coisa assim, né? Então, assim, era uma época, já tinha, olha quantos anos atrás, já tinha, né, podcast 12, 13 anos atrás, mas, meu, era uma outra dimensão, né, e hoje, cara, todo mundo, é exagero dizer, mas muita gente escuta podcast, né, porque é uma mídia de consumo fácil, enquanto você não precisa parar para fazer, para ver aquilo, você pode fazer alguma coisa e ouvir ao mesmo tempo, né. E olha o espaço que essa mídia ganhou. Todo mundo quer fazer podcast, assim, de repente todo mundo quer fazer podcast, enfim. Especialmente hoje, né, que tá todo mundo descobrindo a facilidade do podcast, a facilidade técnica da produção, né, nesse contexto em que a gente tá todo mundo em casa. Total. Talvez esse eu acho que foi o grande ganho, né, assim, será que a gente pode encontrar algum ganho numa situação tão trágica, né, como essa que estamos vivendo? Mas eu acho que é isso, assim, desmistificou muito, né, a produção de conteúdo para todo mundo e para a gente em especial, né, então é isso, você grava os vídeos com o celular de casa. Quando a pandemia começou, eu estava trabalhando ainda como parceira da agência de comunicação, aquilo que alguém comentou, né, de, o contato com as fontes, poxa, a gente começou a fazer café virtual, né, aquilo que a gente fazia presencialmente, que era marcar um café e levar, né, eu como assessora de imprensa, levar o meu cliente para conversar com um jornalista, a gente deu jeito de fazer isso pelo Zoom, pelo Meet, enfim, e as pessoas foram topando, assim, porque de fato, abre muitas possibilidades, né, então eu acho que esse é o grande ganho que a gente teve, a gente descobriu que é fácil, dá para usar todos esses negócios aí, fazer um bom trabalho, sabe, acho que é muito por aí. Mariana, para fazer uma última pergunta aqui, tá, para encerrar a nossa conversa, já te agradecendo todo mundo que deu as suas perguntas ali no chat, mas eu queria que a gente voltasse para a questão da sua experiência na academia, né, que você tem aí claramente uma experiência muito valiosa, que tem mais um tanto de coisa que eu sei que você não falou, né, que não deu tempo de mencionar, mas queria entender um pouco como é que foi essa passagem, né, pelo mestrado, se foi de fato uma passagem ou se foi, eu diria que não, pelo próprio fato de que a gente não te deixa em paz mais, né, a gente está sempre te trazendo de volta, mas como é que isso se inseriu na sua trajetória, como é que essa experiência da academia, do mestrado, se articulou com toda essa experiência profissional e se por acaso você consideraria, enfim, se tornar professora, fazer um doutorado, ter outras experiências acadêmicas no futuro. Não, legal. Olha, assim, quando eu estava me formando, antes de eu passar no trainee do Estadão, o meu plano era ir para a UNB, fazer o mestrado lá com a Dione, eu estava me articulando toda para ir fazer mestrado naquela época. Porque eu gosto, né, assim, me sentia bem nesse ambiente universitário, né, e continuo me sentindo, acho bom, acho gostoso. Eu acho que, para mim, né, no momento em que eu fui fazer mestrado, que foi bem depois daquela primeira pensata de academia, ter ido fazer o mestrado foi muito bom para mim, por várias razões, uma delas porque quando a gente está trabalhando, né, ali no mercado e tal, a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo, e aí passa mais um dia e outro, e a gente às vezes não tira o tempo para
sabe assim, para tentar consolidar um pouco aquilo que você sabe, que você conheceu, que você, sabe, ouviu e teve de experiência e tal. Então, e às vezes você não tira o tempo para criar alguma coisa, né, a partir dessa experiência, porque essa experiência, ela tá ali dentro da sua cabeça, né, ela continua presente, as coisas que você aprendeu, elas não somem, elas estão ali, só que você não consegue muito compartilhar, às vezes é difícil compartilhar isso, né, é um pouco mais complicado de compartilhar e de consolidar mesmo, assim, sabe, de tipo, não, pera, deixa eu, sabe, botar um pouco no papel aquilo que eu já aprendi e tal, e eu senti muito isso, o mestrado teve muito essa função para mim, assim, né, porque eu trabalhei com coisas, eu fui estudar teoricamente coisas que eu fazia ali no dia a dia, né, que eu fazia todo dia na minha profissão, assim, e eu acho que o mestrado teve muito essa função, assim, para mim, sabe, tipo, não, pera, deixa eu formalizar um pouquinho melhor essas coisas todas. Mas eu gostei muito de ter sido um mestrado profissional, assim, sabe, eu não sei, eu acho que teria feito um mestrado acadêmico e teria gostado provavelmente, mas o fato de ter sido um mestrado profissional, eu acho que eu gostei mais, assim, porque no fundo, né, foram muitos anos ali trabalhando, tal, são muitos anos, né, porque não parei de trabalhar, mas assim, são muitos anos muito envolvida com o mercado e tal, então assim, eu achei que ter sido um mestrado profissional, ter tirado desse mestrado, desse tempo que eu parei e fui fazer o mestrado, ter tirado uma coisa, né, um produto, que depois, poxa, eu fiquei feliz, porque as pessoas leram, né, eu sei que eu fico acompanhando lá, agora eu tô um pouco distante, até tem que retomar mais o Siga os Números, que é o nome do e-book, mas eu vejo, assim, pelos acessos, eu já notei que tem algumas faculdades lá no Rio Grande do Sul que botaram lá como material didático, porque vem um monte de acesso do mesmo domínio, assim, sabe? Então, puxa, isso é muito legal, né? Eu fico super satisfeita, assim, de perceber isso, né? Que isso aconteceu e tal. Então, eu sinto, assim, que ter voltado para a universidade naquele momento ali, que foi entre 2015 e 2017, teve muito essa função, assim, de consolidar um pouco as coisas que eu sabia, de transformar as coisas que eu tinha conhecido, que são muito poucas, né, mas, assim, daquele pouquinho, transformar aquilo num negócio que poderia ajudar mais gente, assim, né, outras pessoas além do meu circuito mais próximo, e se eu já tentei dar aula aí, mas nunca rolou muito, assim, mas eu acho que ia ser legal, eu acho que eu ia gostar de ser professora também. Eu tenho a impressão, assim, que eu ia gostar de fazer muitas coisas, sabe, assim, tipo, eu já fiz tantas, assim, né, eu já tive tantas atuações diferentes, né, na minha profissão, e eu acho que eu acho que ia ser legal, ser professora. Eu não sei muito quanto que eu encaro um doutorado, sabe, não nesse momento, assim, acho que teria que ficar mais pra frente, eu tô penando, eu tô suando para acabar um MBAzinho ali em gestão de projetos, que eu tô assim, meu Deus, não aguento mais. Então, um doutorado, eu acho que exige uma dedicação que, nesse momento, eu não estou conseguindo priorizar, né? Mas eu acho massa, assim, eu gosto dessa convivência, assim, sabe? Universitária e tal, eu acho muito bom. Mariana, eu queria só dizer que, desculpa, Nicole, eu fui da banca. Foi mesmo, com certeza, da qualificação. Eu fui da banca final, e o nosso amigo, olha o que foi a banca da Mariana Segala. Marcelo Marques, né, claro, Ana Espanha, Marcelo Marques e Marcelo Trezel. Marcelo Trezel virou presidente da Abrage. Hoje o Marcelo Trezel é presidente da Abrage. Aliás, ele quer levar a Mariana para dar aula lá nos eventos da Abrage. Já está aí, mano. A oportunidade está aí. Pois é.
Pois é, não, e ele, nossa, ele foi muito legal, né, eu gostei muito de ter tido a presença dele também, a presença online, né, gente, quando eu lembro daquela banca, Marcelo, eu comparo com hoje, né, tipo, eu tive que ir uns 3 dias lá na UFO para ver se a conexão ia dar certo, não sei o quê, e olha, hoje nós estamos aqui, né, com essa facilidade toda, mas deu um trabalhão aquela banca, meu Deus. Mas, enfim, acho que é isso, gente. Bom demais, Mariana, te ouvir mais uma vez, te agradeço aqui por essa conversa, agradecer também a presença de todo mundo, mais uma vez ao colega, o professor Marcelo. E é isso, Marcelo, a bola está de volta aí na sua mão, você seguiu o evento, iluminado por esse dia, que deve ter sido foi cansativo, mas foi ótimo até aqui, e encerrar, né, esse dia, essa quinta-feira, 27 de maio de 2021, com Mariana Segala, é sempre muito inspirador, muito propulsor, né, de sentido, e é uma pulsão de ânimo que a Mariana Segala nos dá com as ideias dela, com o percurso que ela faz, com a atuação dela, sempre nos motiva. Muito obrigado. Quero só avisar a quem está conosco aqui, amanhã retomamos o evento, claro, né? Retomamos às 8h, estava até conversando agora eu não sei como que eu consegui conversar com ele agora no WhatsApp, porque em Porto, aliás, Porto que recebe nos próximos sábados a final da Champions League, né? Porto são 8h30 no Brasil agora, 00:30 lá, né? 9, 10, 11, 00:30. E amanhã, 8h, iniciamos com o professor Paulo Faustino, da Universidade do Porto. Então, por favor, não me deixem só, viu, Luiz Márcio, o melhor arquiteto do mundo que tá aí conosco. Muito obrigado pela presença. Amanhã às 8h retomamos. Muito obrigado, Nuno, Nicole, uma parceria incrível, mesmo que possamos repeti-la aí muitas e muitas vezes, tá bom? Foi ótimo. Os alunos do jornalismo especializado, vocês são todos muito especiais, importantes para a gente. A turma do PEX aí, que está também conosco, valeu demais. Muito obrigado e vamos que vamos, né? Boa noite a todos. Bom restinho aí, né? Descansem, bom jantar e nos vemos em breve, tá bom?